Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é um curso de perspectiva cônica, utilizando o método da malha, que é um método bem tranquilo, bem fácil. É um método que, assim, na nossa experiência em sala de aula, ensino de desenho para arquitetura, ele traz resultados mais rápidos, de o aluno conseguir rapidamente fazer uma perspectiva com um nível de complexidade bastante razoável, né, até elevado, e sem muita dificuldade, uma perspectiva fácil, mantendo as proporções, mantendo escala. Esse é um curso que tem uma partezinha teórica inicial, né, e também tem vários exercícios para perspectiva com ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Se você não assistiu a parte teórica inicial, eu recomendo que você vá para as primeiras aulas desse curso, tá? Que aí você vai conseguir entender melhor a sequência, né? Os exercícios você até poderia fazer eles talvez numa sequência aleatória. Eu acho que isso não seria tão complicado, mas a parte inicial que faz a gente entender, né, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho o que é perspectiva cônica com ponto de fuga, o que é perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, isso está nas primeiras aulinhas teóricas e isso vai ser bem importante para a gente entender o restante da técnica que a gente vai utilizar. Hoje a gente vai trabalhar, então, construindo uma malha com ponto de fuga. Vou explicar passo a passo como construir a malha com ponto de fuga, aplicado a um exercíciozinho prático. Na aula de hoje, então, pessoal, a ideia é fazer um exercício de malha com ponto de fuga passo a passo. Vocês vão ver que vai ser fácil, vocês vão entender, vão conseguir fazer, vocês podem fazer junto comigo. O exercício que eu estou propondo é uma sala de estar. Essa é a planta com o layout da sala de estar. A gente removeu uma parede para olhar o restante, então o observador ele está nesta posição aqui, olhando para o ambiente nesse sentido, né? Ele está enxergando tudo que está aqui. A gente retirou uma parede para que seja viável a gente enxergar o restante aqui do ambiente. É um esboço simples de layout e tem esse mesmo layout com a malha, tá? O exercício ele vai ser disponibilizado, pessoal, logo abaixo aqui do vídeo, tá? Do curso, para que vocês possam imprimir em casa e fazer junto comigo, tá? Ele tá na escala 1:50 e aí a gente vai fazer a malha para essa perspectiva e vai construir essa perspectiva junto. Muito bem, pessoal, vamos relembrar rapidamente alguns conceitos que a gente viu na aula teórica desse curso, né? Se você não assistiu, convido você a entrar lá e assistir para poder entender melhor, né, os conceitos de hoje. Muito rapidamente, vou relembrar alguns conceitos importantes, tá, pessoal? A gente viu na nossa aula teórica que a gente imagina, existem alguns termos aí que a gente vai usar durante o curso e que os livros de desenho em geral vão usar para explicar perspectiva, né? Que termos são esses? Então, um termo que a gente costuma se referir quando a gente está falando de perspectiva, e os livros também vão se referir, é o plano do quadro. O plano do quadro é um plano vertical imaginário, no qual a gente vai rebater todo o espaço para fazer a perspectiva. Então, é como se tivesse uma pessoa aqui, né? Ela está aqui, ela está olhando para lá. No caso da perspectiva com ponto de fuga de um ambiente como essa sala, a gente vai imaginar que as paredes da frente da sala estão encostando nesse plano do quadro. Isso significa que essas paredes que estão encostando nesse plano do quadro vão ser representadas em verdadeira grandeza, né? E o que está lá no fundo, vai diminuir de tamanho à medida que se afasta do observador, já que é uma perspectiva cônica. Tudo que encosta no quadro, o quadro é o plano do desenho, então tudo que encosta no quadro está em VG, tudo que está afastado do quadro a gente não vai conseguir medir diretamente com o escalímetro e por isso a gente vai usar essa técnica de perspectiva que vai nos ajudar muito a manter a proporcionalidade do desenho. No encontro desse plano vertical imaginário com o plano horizontal, a gente tem a linha de terra. Muito importante aí também na nossa perspectiva.
É como se fosse o início, o chãozinho aí do nosso desenho, né? O início do chão, do piso, né? Da parte horizontal inferior do nosso desenho. E se a gente levar a altura dos olhos do nosso observador até aqui o quadro, a gente vai achar aqui uma linha horizontal, que é a linha do horizonte, que representa a altura dos olhos do nosso observador. Então, esses três termos são termos que a gente vai sempre usar na construção das malhas e que é muito importante assim a gente entender bem eles. Eu explico eles melhor, a função de cada termo, a importância de cada coisa lá na aula teórica inicial. Outro conceito importante: se o observador está no centro do ambiente, o ponto de fuga vai cair aqui na linha do horizonte, no centro do ambiente. Se esse observador se deslocasse para a direita, o ponto de fuga cairia para a direita. Se esse mesmo observador caminhasse para a esquerda, o ponto de fuga cairia para a esquerda, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar essa perspectiva. Veja, eu tenho um ambiente bem simples, é um ambiente qualquer, só para a gente fazer um exercício, assim, não tem nada de muito complexo aqui. E eu coloquei as alturas todas aqui. Eu nem fiz questão de construir elevações e cortes, muitos desenhos, nada que fosse parecer muito complicado para a interpretação, né, de repente alunos de primeira fase ou leigos que estejam querendo aprender a perspectiva com a gente. Então, para essa técnica, basta eu ter a planta, aplicar a malha sobre a planta em alguma escala específica e ter uma noção das alturas que eu vou colocar, tá, para esse ambiente. Se você não sabe usar a escala, que é esse número aqui, que é a proporção entre esse ambiente no meu desenho e a realidade, isso é, eu não posso desenhar um sofá em tamanho real porque não vai caber na folha de papel, certo? Então, esse desenho está na escala 1:50, ele é 50 vezes menor do que a realidade. E se eu quiser conferir alguma medida que não apareça aqui ou nessa cotagem, eu teria que usar uma régua como essa, que é chamada de escalímetro, né? Aonde o número 1 sempre representa 1 metro, tá, pessoal? Então eu vou pegar essa régua aqui na escala 1:50, porque esse desenho está na 1:50. Isso aqui é 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre o 0 e o 1 eu tenho 50 centímetros, a metade. Tenho 5 risquinhos maiores, cada risquinho maior equivale 10 centímetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro. E cada risquinho menor desse, eu tenho 20 risquinhos aqui, 20 espaços pequenininhos, cada espaço pequenininho equivale 5 centímetros. É só subdividir. O número 1 em qualquer escalímetro é sempre 1 metro. Então vamos lá, pessoal, mas vou deixar um videozinho aí só falando de escala para quem não estiver muito familiarizado. Pessoal, a gente vai começar então a fazer o exercício, né? É um exercício de um ambiente com ponto de fuga. Então vamos lá, a gente decidiu fazer a perspectiva como orienta aqui na escala 1:25. Aí, pessoal, primeiro passo, a gente vai marcar a linha de terra. Por quê? Porque a gente encosta o ambiente no quadro e eu vou ter o hábito de encostar a parte frontal do ambiente no quadro e perspectivar para trás. Então, o desenho vai todo da linha de terra para trás, ele não vai crescer para frente, tá? Como o plano do quadro é o plano do desenho e meu ambiente está atrás do quadro, eu optei por isso e vou usar isso sempre nos exercícios. O que acontece, então, é que para mim, Patrícia, o ambiente vai perspectivar a partir da linha de terra para trás. Então, eu posso jogar a linha de terra sempre no canto inferior da folha. A altura dos olhos do observador, eu vou ter que medir em escala e ela vai nos dar a linha do horizonte. Então, se alguém não souber usar a escala, pessoal, em qualquer escala, o número 1 representa 1 metro. Então, aqui está falando no enunciado que o nível do olhar desse observador é 1,5 metro de altura. Então, eu vou marcar aqui. Essa linha do horizonte, sempre, né, entre a linha de terra e a linha do horizonte, a medida é a altura dos olhos do observador.
Então, nível do olhar ou altura do olhar do nosso observador. Nesse caso, nesse exercício específico, 1,5 m de altura. Para esse exercício específico. Agora eu vou fazer a malha. A malha aqui na escala 1:50, medindo aqui, olha pessoal, eu tenho 2 quadradinhos a cada 1 metro, né? Então, cada quadradinho vale meio metro na escala 1:50. Na escala 1:25, que é a escala do nosso desenho, eu vou marcar também na 1:25 de meio metro. Muito bem, pessoal. Quantos quadradinhos eu preciso nesse desenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apenas 11. E eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pessoal, eu fiz 20, mas só preciso de 11, tá? A largura do meu ambiente equivale a 11 quadradinhos de meio metro. Então, eu posso estimar, eu poderia jogar o ambiente mais para cá, mais para lá no meu papel, não faz diferença. A perspectiva vai ser exatamente a mesma, tá? Eu vou contar aqui 3 quadradinhos para cá, para começar o ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É importante saber aonde eu vou alocar o ambiente, porque aqui está falando também no enunciado que o observador está centralizado em relação a essa largura do ambiente, a largura total do ambiente. Então, o meu observador está a 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Ele está aproximadamente aqui. Vou colocar aqui a posição do observador. Ele está alinhado com esse ponto, mas afastado 5 metros do ambiente. Então, alinhado com esse ponto, só que recuado, a gente tem o observador. Se o observador está nessa posição, eu levo essa posição até a linha do horizonte e isso me dá o ponto de fuga. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei todos esses pontos da linha de terra e eles vão convergir para o ponto de fuga. Por quê, pessoal? Porque é perspectiva cônica, né? Na perspectiva cônica, o que está paralelo ao campo de visão do observador vai ser representado com linhas horizontais e verticais. Né? O que está paralelo ao campo de visão do observador é representado com linhas horizontais e verticais. Tudo que é perpendicular ao campo de visão do observador vai ser convergente. Então, esse ambiente eu já posso antecipar que o resultado dele é alguma coisa mais ou menos assim. Esses planos aqui, ó, paralelos ao campo de visão do observador, são desenhados com horizontais e verticais. Esse plano que encosta no quadro está em VG. E tudo que é perpendicular ao campo de visão do observador converge para esse mesmo ponto, que é o ponto de fuga. Então, a minha malha toda que está lá no chão, naturalmente, é convergente para o ponto de fuga. Agora, como dar a profundidade da malha, pessoal? A profundidade da malha é o afastamento do observador, que aqui no enunciado está falando que é de 5 metros. Então, eu vou marcar 5 metros para cá, 5 metros para lá. Ficou um pouquinho fora da folha, tá, pessoal? Vocês me perdoem, poderia ter centralizado o desenho um pouquinho para lá. Não é nenhum problema grave, tá? O que eu vou fazer? Eu vou emendar um pedacinho de papel. A gente vai fazer uma pequena emenda de papel aqui. Vou colocar um durex ou uma fita crepe e não tem problema nenhum, tá? Vou marcar aqui. Bom, na verdade, pessoal, isso é mais para mostrar para vocês. Por quê, já?
Basta a gente usar... Basta a gente encontrar um dos pontos de fuga das diagonais. A gente tem diagonais da malha que fugam para a direita e diagonais desta mesma malha que fugam para a esquerda. Ambas as diagonais estão a 5 metros de distância em relação ao ambiente, tá? Mas basta uma das diagonais para que eu consiga dar a profundidade da malha. Então, eu vou conectar aqui o meu ponto de fuga. E vou cruzar uma diagonal para essa malha, que já é suficiente para a gente fazer a profundidade desta malha, tá, pessoal? Eu não preciso de mais diagonais. Uma diagonal só já é suficiente. Então, o que que acontece aqui? Aonde esta diagonal encontra com a minha malha, ó, nesses pontinhos aqui, que a minha diagonal encontra com a minha malha, eu tenho profundidade da minha malha. Não precisaria marcar desse jeito que eu tô marcando, mas eu vou marcar para tornar mais visível para todo mundo, tá? Bastaria traçar as linhas horizontais, mas para ficar um pouquinho mais visível no vídeo... Vocês vão ver que quanto mais vai se afastando do observador, da linha de terra, menorzinhos vão ficando os quadradinhos, né? Se a gente normalmente na malha, os quadradinhos cada vez ficam menos profundos. Veja, pessoal, cada quadradinho vai ficando proporcionalmente menor à medida que se afasta do observador. Agora vem a parte mais fácil. Pessoal, fazer a malha dá algum trabalhinho, mas a malha vai ser bem importante para nos ajudar, ela vai nos guiar e vocês vão ver que é muito fácil fazer essa perspectiva agora tendo a malha pronta, né? A gente faz a malha e leva, sei lá, uns 10, 15 minutinhos, toma um tempinho, mas depois ela vai facilitar muito a nossa elaboração da perspectiva. Nesse caso aqui, uma sugestão que eu sempre dou, pessoal, faça uma malha numa folha específica, né? Eu tô trabalhando com um papel de desenho, um pouquinho mais opaco por causa da filmagem, mas vocês podem trabalhar perfeitamente aí com manteiga comum, um sulfitezinho comum. Façam a malha, anotem as características da malha, inclusive eu não anotei todas aqui, deixa eu anotar rapidamente. Essa é uma malha, então, de meio em meio metro, na escala 1:25, que é uma malha muito boa, praticamente para qualquer perspectiva de interiores ou para a maioria das perspectivas de interiores que vocês precisarem. Então, façam a malha numa folha separada e depois a gente desenha a perspectiva usando manteiga e assim vocês vão otimizar tempo. As próximas perspectivas talvez vocês não precisem fazer essa malha, a malha já está pronta. A altura aqui dos olhos do observador, a altura do olhar do nosso observador é de 1,5 metro. Muito bem. Agora eu vou pegar uma folha de papel manteiga e nesta folha de papel manteiga, pessoal, a gente vai desenhar a nossa perspectiva, tá? Usando essa malha como base.
Muito bem, eu decidi que o ambiente começava aqui e terminava aqui, né? Vou até reforçar então essa linha do ambiente. A altura do ambiente, vamos ver aqui os dados que eu já não lembro de cor. O pé direito, 2,80. Então, na escala 1 para 25, que é tudo que eu medi na perspectiva, eu tenho que medir na escala 1 para 25. Tudo que está encostando no quadro, pessoal, e esse ambiente encosta no quadro, tudo que encosta no quadro está em VG. Então, eu posso chegar aqui, né? Eu posso realmente medir a altura do meu ambiente em verdadeira grandeza. Então, o perfil do meu ambiente está em VG, tudo que é horizontal, paralelo ao campo de visão do observador fica horizontal, as verticais ficam verticais e paralelas. Essa é a moldura do meu ambiente, com 2,80 de altura na escala 1 para 25, né? Então, eu medi aqui 1, 2,80 na escala 1 para 25. Agora, pessoal, eu vou olhar para essa malha aqui, ó, e vou só contar os quadradinhos. Ela tem de profundidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos até chegar na parede do fundo do ambiente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui eu avanço para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então eu vou 10 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de profundidade. Aí, 10 quadradinhos de profundidade, ele vira para a direita, conta mais 3, 6, 8 quadradinhos, vem para frente, 7 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos. É só transpor, então, este perfil aqui para a nossa malha, tá? Estou usando essa malha como uma referência visual para essa perspectiva. Do topo do ambiente, eu vou levar em direção ao ponto de fuga, até encontrar aqui na posterior. Se a linha do chão é horizontal, a linha superior da mesma parede é horizontal. Linhas verticais se mantêm verticais e paralelas na perspectiva sempre, tanto de um ponto quanto de dois pontos. Se a linha do chão da parede ela converge para o ponto de fuga, a linha superior também converge para o ponto de fuga, porque tudo que é paralelo no espaço vai ter o mesmo comportamento na perspectiva. Se a linha do chão é horizontal, a linha do teto dessa parede é horizontal, quina, tivemos uma outra quina, e aqui tem uma diferencinha. Na verdade, aqui daria para ter feito um pouquinho mais alto. Muito bem, pessoal. Agora a gente continua com essa transposição da planta para a perspectiva, contando os quadradinhos, tá? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. A gente tem uma porta abrindo aqui, né? A gente enxerga ela melhor aqui, aqui a gente tem a malha. Essa porta começa no final desse primeiro quadradinho da malha e vem até a espessura aqui da parede, que é de 15 centímetros, né? As paredes em geral vão ter 15 de espessura. Se esse quadradinho representa 50,
15 é mais ou menos um terço dele. Então aqui eu sei que eu vou ter uma porta. Eu não vou finalizar essa porta, porque eu ainda vou ter que marcar a altura em perspectiva, mas eu sei que aqui eu tenho uma porta. O sofá, pessoal, ele tá começando quase no terceiro quadradinho, um pouquinho antes do terceiro quadradinho. O braço do sofá começa antes, o sofá tá aqui, e ele mede 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ele termina aqui, só ficou o braço para fora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aí a gente tem mais meio quadradinho aqui para representar a prateleira do fundo. Aqui a gente tem o sofá. O sofá chega praticamente até o segundo quadradinho aqui. Ele tá um pouquinho afastado da parede, então vamos lá. Aí a gente tem 2 quadradinhos e vem a prateleira do fundo, certo? 2 quadradinhos para a prateleira do fundo. E eu marquei essa linha aqui na linha da prateleira do fundo, né? Então, eu, na verdade, ainda teria que marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu teria que marcar ainda para trás um quadradinho para a parede. Com 2 quadradinhos e mais um pedacinho, 2 quadradinhos, não, 3 quadradinhos, né? Mais um pedacinho, a gente tem a lareira posicionada aqui, aí conta 2 quadradinhos e mais um pouquinho, a lareira termina aqui, e aí vem a prateleira com quase 3 quadradinhos, é isso aí, tá certinho. Então, aqui no fundo a gente vai ter a lareira, pessoal, e ela tá nesta posição aqui, ó. Se eu imaginar a lareira como uma caixinha que vai até o teto, se ela for uma caixa que vai até o teto, ela estaria aqui. Depois a gente pensa no modelinho da lareira. Certo? Aqui estão as prateleiras lá do fundo, as prateleiras lá do fundo, a lareira aparecendo. A gente vai ter, pessoal, a 1 quadradinho e meio de distância, uma mesinha de centro aqui. Começa aqui e olhando para os quadradinhos, ela termina por aqui. 1, 2, 3, quase 4 quadradinhos. 1, 2, 3, quase 4 quadradinhos, ela tá aqui. 2 e um pouquinho, ela termina aqui. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho 2 poltronas. A primeira poltrona começa no terceiro quadradinho, um pouquinho para trás, e ocupa até quase o final do outro quadradinho.
Aí a outra começa praticamente no início desse quadradinho. A gente vai usando a malha como uma referência, tá, pessoal? Para ir transpondo as medidas da planta para a perspectiva. É só contar os quadradinhos, tá? Então, 1, 2, 3 quadradinhos, 1, 2, 3, vai começar a poltrona. Ela tem mais ou menos um quadrado no total, mais um quadrado ao outro, com um pequeno afastamento aqui entre elas. E ela vem... E agora, pessoal, faltou colocar ainda uma janela na parede. A janela começa praticamente no segundo quadradinho e termina a 2 quadradinhos aqui da parede do fundo. Então, a janela tá nesta posição aqui. Só falta a gente marcar a altura. A gente transpôs, pessoal, todas as informações dessa planta para essa perspectiva, só que a gente não deu altura, tá tudo achatadinho lá no chão, né? Eu até comecei a sugerir aqui algumas alturas, mas na verdade a gente não mediu essas alturas direitinho. Então, olha só, pessoal, lembra que tudo que encosta no quadro está em verdadeira grandeza, está com a medida real, né? Mas à medida que se afasta do quadro, vai diminuindo de tamanho. Como é que a gente faz isso, pessoal? Como é que a gente vai medir lá atrás alguma coisa que já não está em verdadeira grandeza? Eu tenho que trazer até o quadro, usando algum ponto desse objeto de referência. Então, no caso da porta, eu vou pegar esse pontinho da porta, vou trazer ele até o quadro. Ó. Vou pegar esse pontinho e trago esse pontinho até o quadro, ele está aqui. Aqui eu consigo medir a altura da porta. Vou fazer uma linha auxiliar suave, espero que vocês consigam enxergar. Vou medir aqui, nesta linha auxiliar, a partir aqui da linha de terra, 2,10 de altura na escala 1 para 25. Essa é a altura de uma porta tradicional. Aliás, está marcada aqui, tá, pessoal? Perdão. As alturas estão todas aqui, que vocês podem imprimir aí na folhinha de vocês, né? Tem as alturas todas, a porta tem 2,10. Medir 2,10 na escala 1 para 25. Vou levar para o ponto de fuga. Vou dar profundidade aqui. A profundidade da porta aqui é perpendicular, então, à parede onde ela se encontra, né? Então, ela vai para o ponto de fuga também. Essa profundidade eu vou fazer no olho, tá, pessoal? Eu não vejo a necessidade de medir essa profundidadezinha tão fininha em escala. Daqui ela vai para o ponto de fuga também porque é perpendicular à parede da porta, que por sua vez é paralela ao campo de fusão do observador. Aqui está a profundidade da nossa porta. E lá embaixo aqui está recuadinha a porta. Marcamos a porta, pessoal. Vamos marcar a janelinha desse lado. As alturas da janela são peitoril de 90, altura de 1,20. Então, a janela está nesta parede, esta parede chega aqui na linha de terra. Eu vou medir aqui, pessoal. Eu vou medir 90 de peitoril e 1,20 de altura, na escala 1 para 25. Vou levar para o ponto de fuga. Profundidade da janela eu vou fazer no olho também, pessoal. Já que ela está numa parede que vai para o ponto de fuga, a profundidade dela vai estar perpendicular e, portanto, horizontal aqui, né, paralelo ao campo de visão do observador. Vou trazer isso aqui para o ponto de fuga. Vou trazer isso aqui para o ponto de fuga. Maravilha, tá? Lembra que, em perspectiva, se eu quiser dividir ao meio, eu posso fazer um X, né? A primeira metade vai sempre parecer maior, porque está mais próxima do observador. A outra vai parecer menor. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um sofá cujo assento tem 40 e o encosto, a altura total dele é 80. O braço geralmente fica mais ou menos no meio.
Então, vamos pegar uma linha do sofá, vou trazer até a linha de terra. Vou criar uma linha auxiliar aqui na linha de terra para medir esse sofá. E o encosto, trazer aqui porque o encosto tá atrás, vou pegar a linha de fundo do sofá, vou jogar aqui na minha linha de terra, achei um ponto dessa alinhado com esse encosto lá na linha de terra e vou medir 80 em escala na linha de terra, que não é a mesma coisa que medir 80 lá atrás. Por quê? Porque a altura está reduzindo à medida que se afasta, eu não posso medir diretamente os objetos que estão lá atrás, eu tenho que trazer eles para a linha de terra para conseguir medir. Então aqui eu tenho o encosto do meu sofá em VG. Em perspectiva, perdão. O apoio para braço, pessoal, geralmente ele não vai chegar até a frente do sofá, ele vai ficar um pouquinho recuado, né? Pessoal, vou retomar aqui o vídeo, né? A gente fez aqui um desenho, então, onde tem todas as alturas principais, né? Tem os volumes principais. Eu fiz sobre a malha numa folha separada, eu até fiz um pouco forte, eu não sei se vocês veem aqui que o papel embaixo ficou marcado, mas era para que ficasse mais legível no vídeo. Esse rascunho da perspectiva, tá, pessoal? Agora a gente vai tentar trabalhar rapidamente um pouquinho da expressão gráfica da ambientação dessa perspectiva de uma forma rápida e simples, certo? Eu vou pegar uma outra folha de papel, a malha eu desenhei separadamente, de forma que perspectivas futuras que eu quero fazer, eu posso usar esta malha aqui. Tirei a malha, então não vou mais me preocupar com a malha, tá? Coloquei as principais alturas, vou trabalhar um pouquinho da expressão gráfica. Eu continuo trabalhando, pessoal, tenho por praxe, assim, fazer todo um rascunho e depois passar limpo, tá? Então, eu vou idealizar algumas coisinhas que eu quero na ambientação dessa perspectiva, que eu acho que vão ser importantes para ela ficar legal. Eu vou imaginar esses detalhes aqui e depois a gente só faz o tratamento aí da perspectiva. Eu vou imaginar então que eu vou colocar um rodapé aqui, coisas muito simples como um rodapé já vão dar um efeito legal aqui na perspectiva, vão ajudando a tornar ela um pouquinho mais realista. Não me preocupei em medir altura, mas você poderia medir se você estiver preocupado, que o rodapé também fique bem proporcional, bem... Essa parte da ambientação, eu, pessoal, confesso que eu faço ela um pouquinho mais solta, mais livre. Mas se você quiser medir tudo, você pode medir tudo na linha de terra e depois levar em direção ao ponto de fuga, não tem problema nenhum. O rodapé, a vista, os detalhes, algumas espessurinhas, eu geralmente vou trabalhar elas de uma forma mais simplificada e, portanto, eu não vou medir. Eu vou fazer no olho, no sentimento. Se eu colocar pessoas nesse desenho, pessoal, qualquer figura humana nesse desenho, posso colocar uma aqui pertinho da porta, ela vai ter a altura dos olhos a 1,5 m de altura, que é ali na linha do horizonte, né? Então, transpondo aqui a altura da linha do horizonte pra cá, eu vou ter a cabeça da pessoa, que é oval.
Vou retomar esse exercício. A ideia é só finalizar a parte de expressão gráfica. Pessoal, vocês vão ver que tem alguns recursos aí bem simples, bem fáceis que a gente pode usar na finalização do desenho. Então, eu vou mostrar algumas das estratégias assim que a gente pode usar e que são rápidas, que são fáceis, que não vão tomar muito tempo de vocês. Uma estratégia que a gente pode usar, acho que eu vou começar por ela. Vou pegar uma canetinha Medicolor e eu vou escolher uma face do ambiente para estar sombreada e todas as faces paralelas a ela vão ficar em sombra. Então, uma face está em sombra. Então, eu estou escolhendo tudo que está paralelo ao campo de visão do observador, que é composto de linhas horizontais e verticais, para ficar em sombra nesse momento. Foi uma sombrinha tranquila, né? Já coloquei aqui nas faces paralelas ao campo de visão. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que eu fiz uma sombra um pouco suave demais. Eu poderia dar uma reforçada, né? Vamos ver se facilita agora. Vou dar uma segunda camada, só para ver se vocês conseguem enxergar aí, que eu acho que ficou suave demais para aparecer no vídeo. Agora, pessoal, continuando na ideia da sombra, essa é a sombra própria, né? Então essas paredes estariam recebendo um pouquinho menos de iluminação. E a gente pode sugerir uma sombra projetada bem leve. Então eu vou imaginar que a luz está vindo aqui da janela, do lado esquerdo do desenho, e eu vou jogar uma sombra sempre para baixo e sempre à direita. Vamos lá, ó. Então, por exemplo, aqui. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Aí é bom pegar um nanquim grosso. Vou pegar esse 0,8. Vou fazer aqui, ó, no varão da cortina, na parte inferior.
E agora um pouquinho de textura, vou fazer com uma lapiseira. Deixa eu ver aqui, ó. A textura, pessoal, eu coloquei um pouquinho de textura no piso, no nanquim mesmo, um pouquinho de textura no tapete, mas dá pra dar uma complementada, ó. Aqui no tapete mesmo, um pouquinho mais de textura vai ficar bem bacana. Uma textura bem delicadinha, de pontinhos, né? Eu vou intensificar um pouquinho a borda. Um pouquinho de textura nas paredes. Essa textura, pessoal, não é só uma questão estética, né? Ela vai ajudar a gente a ler um pouquinho os planos que fazem parte do projeto. Então, a gente vai conseguir entender com mais facilidade os limites entre as paredes e o teto, entre as paredes e o piso. Então, a parede aqui entra com um pouquinho de textura, ela acaba se destacando dos outros planos do desenho. Ela vai ajudar um pouquinho nessa leitura das superfícies do desenho, do que são materiais diferentes, do que são superfícies diferentes. Na porta eu já não vou texturizar, pensando que a parede tem uma característica de textura e a porta tem a outra. Vou fazer um efeito aqui nesse quadro. Um quadro que está ali apoiado na parede. Acho que faltou uma sombra nessas almofadas aqui também, né? É isso, pessoal, finalizamos o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E nos vemos na próxima videoaula, continuando um pouquinho o treino da perspectiva cônica para arquitetura. Um abraço grande, tchau, tchau!